Agora, na Rádio Bandeirantes, 60 Minutos, com Fabiano Brasil. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes desta sexta-feira. 60 minutos no ar para FAMURS, é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de shopping total, 20 anos, presente a todo momento. E Prontosul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa de Kia Sun Motors na Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. No final do programa, 60 minutos em 60 segundos, para Cremers, em defesa da boa medicina, e CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. A previsão do tempo, daqui a pouquinho para Ales Blau Shopping. O seu lugar é aqui, em Igrejinha, na entrada da Serra. 60 minutos no ar, recebendo hoje o vereador de Porto Alegre, meu amigo Cláudio Janta, e também o vice-presidente do Cindy Lojas, meu querido amigo Carlinhos Klein, o primeiro homem que me vestiu na vida. Depois eu explico essa história. O nosso 60 minutos, Norival Santos já ficou perguntando, como assim o primeiro homem que me vestiu na vida? Hein, Vini Barassi? Não me comprometa. Não, tô comprometendo o Carlinhos positivamente, vocês vão saber por quê depois. O nosso 60 minutos no ar, trazendo para você... portanto, as questões do nosso Cindy Lojas, vem aí o Dia dos Pais, tem agora, né, nessa semana, começou a taxação sobre as compras pela internet a partir de $50, e também as questões de Porto Alegre, né? Teve situações bem polêmicas nesta semana, no Parque da Harmonia, vem aí ainda as questões envolvendo o DEMAI, tem também plano diretor, para falar com o vereador Cláudio Janta. Estamos no novo canal do nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Poa, não mais no Band RS, agora Rádio Bandeirantes Poa, lá no YouTube você acompanha a nossa programação. Também lembrando para você as redes sociais, o Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa, e para seguir o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. A nossa central técnica tem Norival Santos e Vini Barassi, com coordenação de central de Edinho Leandro. A mesa de áudio é de Luciano Vargas. A nossa coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Está no ar os 60 minutos aqui da Bandeirantes. Muito bem, eu já vou explicar a história do Carlinhos Klein, porque ele foi o primeiro homem que me vestiu. É que lá em 2005... O Carlinhos não tem idade para ter loja de bebê. É verdade. Eu estava analisando isso. É verdade. É verdade. O que aconteceu foi o seguinte, em 2005 eu fui trabalhar na televisão pela primeira vez, e aí teve uma empresa que me vestiu. E essa empresa foi a de Carlinhos Klein, a nossa Via Condote, parceira da casa aí, que me vestiu pela primeira vez. Foi o primeiro homem que me vestiu e me veste até hoje. Inclusive no Band Entrevista tá lá, né? Sempre a Via Condote é quem me veste. Obrigado sempre ao Carlinhos por isso, que eu fico bonito na tela daquele jeito lindo. Nós nos sentimos orgulhosos disso. Carlinhos, boa tarde, bem-vindo. Boa noite, perdão, ao nosso 60 Minutos. Boa noite, Fabiano Brasil. Boa noite, vereador Cláudio Janta. É um prazer estar aqui com os ouvintes da Bandeirantes para conversar um pouquinho sobre esses assuntos aí do Dia dos Pais, né, essa taxação dos sites internacionais aí para a gente esclarecer e trocar um pouquinho de ideias aqui nesse momento. Obrigado pela presença, Carlinhos. Meu amigo vereador Cláudio Janta, boa noite, bem-vindo, uma honra sempre recebê-lo no nosso 60 Minutos. Uma honra é nossa estar aqui, né, como eu já te falei, né, os teus programas são todos bons. Muito obrigado. Seja na Band, seja, né, no Poa, por aí vai, são todos bons, né, e é bom estar aqui também com quem gera emprego na nossa cidade, quem dá oportunidade, né, as primeiras oportunidades de emprego que eu tive, fixo, assim pode-se dizer, né? Foi no comércio, né? Desde os meus 9 anos de idade eu vim trabalhando no comércio, depois fui para a construção civil, metalúrgico, mas sempre voltei
ao comércio, nesse giro do comércio, trabalhei muito em ferragem, né? Não tive... A única loja de moda masculina que eu trabalhei era Aliança, ali na Andrades, ali trabalhei. Nossa. Eu trabalhei fazendo vitrine, né? Então eu ficava de noite ali montando os manequins. Aquela época que a cidade, a Rua dos Andradas era o shopping de Porto Alegre, né, Carlinhos? E hoje em dia a gente tem. Então, me sinto à vontade aqui que está falando desse período aí, que é um período de grande expectativa para os lojistas e para quem trabalha, né, no balcão lá, de aumentar as suas vendas, aumentar, né, lá no final do ano seu 13º, já que se baseia em vendas, né? Então é um período de muita expectativa para quem trabalha no comércio, né? A gente não sabe se é o 3º ou 4ª melhor data de vendas, né? Depende muito da situação dos pais com os filhos, né? O pai já é mais complicado que a mãe. A mãe eu tenho certeza que é a 2ª data de venda, né? Mas então, restando aí poucas coisas aí para o comércio, depois só vem o Dia das Crianças aí, mas é uma expectativa grande, né, que nós temos, nós que trabalhamos no comércio, né, e quem gera esses empregos, de melhorar as vendas na nossa cidade. Muito obrigado, vereador Cláudio Janta. Bom, eu começo questionando ao Carlinhos Klein qual é a expectativa para esse Dia dos Pais, né? A gente já vem para o 2º Dia dos Pais pós-pandemia. Eu lembro que no ano passado havia uma expectativa muito grande, porque ficamos 3 anos com a pandemia, 2 anos, na verdade, né? Um ainda, né, numa situação que não se sabia direito como estariam as coisas, depois 2 anos já com pandemia. Na verdade, não, já com pandemia, o terceiro também, né? O primeiro do Dia dos Pais foi 2020, 2021, 2022, terceiro 2020 ano, foi aquele sábado que o governo estadual tinha um decreto, o governo municipal tinha outro decreto, Isso. A gente não sabia se abria, se seguia um, se realmente seguia outro. Eu me lembrava que tinha sido uma confuso. semana bem conturbada. E agora a gente veio para um Dia dos Pais normal, de novo, totalmente normal. Isso, eu diria assim, é o primeiro Dia dos Pais normal, depois da pandemia, né, em virtude que o ano passado nós tínhamos uma estabilidade econômica e uma estabilidade política, porque se avizinhava uma eleição muito conturbada, então isso tudo acaba influenciando na hora de o consumidor fazer as suas compras, né, escolher o seu presente. Então, a nossa pesquisa no Cindy Lojas, ela apontou um crescimento de 40% no número de pessoas que pretendem aumentar o gasto com o presente este ano, né? O ticket médio também aumentou um pouco, deve ficar em torno de 267, o ano passado ficou por volta de 250. Então, a expectativa é boa, é que a gente tenha um bom Dia dos Pais. O Dia dos Pais ele abre esse segundo semestre. O segundo semestre, sabidamente, ele é historicamente o melhor para o varejo, né? Então, começa com o Dia dos Pais, depois vai para o Dia das Crianças. A gente tem, depois em novembro, lá o nosso Black Friday e, por fim, o dezembro, que fecha o ano com chave de ouro aí para o varejo, né? O Janta comentava aqui sobre as datas, realmente o Dia dos Pais ele tá brigando com o Dia dos Namorados, ele fica ali entre 3ª e 4ª data, e o que define se ele vai ficar melhor ou não, muitas vezes é o próprio temperatura, o clima, porque se a semana do Dia dos Pais faz uma temperatura de frio, típica da estação, o presente ele acaba sendo um blusão, um casaco, uma bota, né, uma jaqueta. Isso acaba direcionando o presente para um ticket médio maior. Já se ele faz calor, aí vai para uma camiseta, isso, uma bermuda que mantém o presente, que é o vestuário, mas ele baixa o ticket médio. Então, nesse ano que a gente tem tido uma temperatura aí atípica, né, com o frio se mantendo por alguns dias e depois a temperatura oscilando para cima, se fizer uma boa semana de frio aí, que é o que está previsto, a gente deve ter mais um motivo para comemorar o Dia dos Pais. É porque nós tivemos nessa semana agora, né, até o final dessa semana, hoje ainda, calor. Amanhã volta de novo o frio, né? Haja saúde para tudo isso. Né? Esse ano está sendo assim, né? Está sendo bem oscilante. E até porque, como é que foi o inverno, Carlinhos? Porque o inverno não existiu como esperávamos também, né? As vendas de inverno, elas estão abaixo da expectativa, apesar de que alguns itens a gente tem vendido a mais, também porque o ano passado, em função do inverno, muitas pessoas acabaram restringindo alguma circulação, tendo algum tipo de
restrição de circulação, porque ainda existia um receio, mesmo que mínimo com a Covid, mas também carregando aqueles 2 primeiros anos ali de afastamento, né, de isolamento, né, de 2020 e 2021 por conta da Covid. Então, 2022 ainda tinha pessoas que estavam voluntariamente fazendo um isolamento. E este ano as pessoas não. Este ano as pessoas saíram, o trabalho presencial voltou com força, os eventos, os casamentos, as formaturas foram efetivados em formato de festa, e isso tudo gera uma demanda por vestuário. Então, apesar de não fazer aquele frio intenso, quando fez o frio, por um histórico de demanda reprimida, nós tivemos um incremento nas vendas. Então agora é esperar para esses próximos dias aí de inverno. Nós temos ainda 2 meses, né? Estamos aí todo mês de agosto e até 23 de setembro. Então tem 2 meses aí pela frente ainda que dá para fazer bons números aí e fechar o inverno aí com um número positivo, pelo menos. Esperamos um frio do bem, né? Não aquele frio que mate gente, nem que traga esses ciclones aí. A gente não fica torcendo pelo frio justamente por isso, porque tem muita gente que sofre com o frio, né? Mas, enfim, é o que acontece historicamente. Então, o varejista, ele se prepara para isso. Ele vai lá, ele tem que comprar os produtos. E aí, quando o frio não se confirma, apesar de ser bom para a saúde, mas para quem se preparou, ele acaba sendo um problema. É verdade. Carlinhos Klein, vice-presidente do Cindy Lojas, também da CDL, né? O diretor da CDL. Exatamente, né? Diretor comercial da CDL. Diretor comercial da CDL. Vice-presidente comercial, desculpa. Vice-presidente comercial da CDL, vice-presidente do Cindy Lojas e proprietário, né, da Via Condote e também da Star, né? São 2 a Star é da minha esposa. Grandes empresas aí. Vereador Cláudio Janta, que semana polêmica, né? O Parque da Harmonia teve, pelo menos na terça-feira, aliás, na segunda-feira, essa liminar que paralisou as obras do Parque da Harmonia, dessa parceria público-privada, onde houve uma concessão para a GAN 3 para a revitalização do parque e houve uma liminar que impediu a continuidade das obras que estavam acontecendo. E a posição do vereador? Bom, Fabiano, uma boa noite novamente, né? Eu queria, antes de falar dessa questão do parque e outros problemas na cidade, eu quero fazer um registro aqui, né? Eu, como vereador da cidade de Porto Alegre, mas também eu não posso me esquecer de onde eu vim. Eu sou secretário-geral dos Sindicatos Comerciais de Porto Alegre. O nosso SINDEC, eu quero fazer um registro aqui da parceria que o SINDEC teve com o Cindy Lojas, né? O Cindy Lojas permitiu, durante a pandemia, que o nosso número de desempregados fosse quase insignificante, né? Enquanto outros setores aí foi drástico. Nós mantivemos o emprego no comércio, continuamos não entendendo por que uma loja de roupa, uma loja de geral, do comércio em geral, não podia atender somente supermercados e farmácias, né? Se tu bota um controle, bota um tapete, a pessoa usa máscara, usa luva, bota um controle de público dentro de um shopping, bota um controle de público dentro de uma loja, não podia atender, e o nosso comércio, ele segue firme, apesar de todas as dificuldades que tem, né? Eu costumo dizer, nós e os empresários, o SINDEC, o Cindy Lojas, nós não somos inimigos, nós somos parceiros. Eles precisam de nós, nós precisamos deles. Se não tiver emprego, nós não existimos. Se nós não existir, não tem quem esteja lá na ponta do balcão vendendo os produtos. Nós temos adversários e temos até inimigos, né? Temos adversário, que é o tempo, tem sido um adversário nosso. No verão tu não consegue vender porque chove pra caramba, ninguém vai comprar roupa de verão, aí chega o inverno, é isso, o calor, frio. Então é um adversário que a gente tem. Nós temos nossos inimigos históricos, é o governo que não para de cobrar imposto, né? E aí tem também essa questão das vendas da internet, é cômodo para quem está em casa, pega seu celular, né, e compra um produto, mas isso está desempregando pessoas, está desempregando as famílias. E o comércio, ele mantém hoje é o maior empregador que nós temos na nossa cidade, é o comércio, né? Pessoas que recebem seu salário, têm a dignidade de ter um emprego. Então eu queria fazer esse registro aqui, a parceria do SINDEC e o Cindy Lojas, para garantir emprego das pessoas no momento mais difícil que a humanidade teve, né? As duas entidades andaram juntos, lado a lado, né? Abriram mão de suas dogas para garantir os empregos, né, que está num todo, né, tanto a empresa aberta quanto o nosso poder trabalhar. A questão do Parque Harmonia,
Fabiano. Eu pego assim, eu sou um cara que eu uso muito o exemplo da vida, do dia a dia das pessoas, né? Tu pega uma construtora, o cara vai fazer uma casa, ele tem a pessoa que fez a casa, o projeto da casa. Seja ele o engenheiro, o arquiteto, fez o projeto da casa. Esse engenheiro, esse arquiteto, ele vai acompanhar essa obra o tempo inteiro. Ele vai dizer que o cano está errado, que a janela não era nesse lugar, por aí afora. Nós tivemos um projeto de parceria pública e privada para o Parque da Harmonia. Um projeto que uma empresa fez, um projeto que foi levado para a Câmara de Vereadores, que foi aprovado, e não houve nenhuma alteração desse projeto, nada foi comunicado à Câmara de Vereadores, à Prefeitura e a quem fez esse projeto. Então eu vejo que essa é a dificuldade, né? O projeto ele previa alguns espaços, o projeto ele previa as atividades que seriam realizadas ali no Parque Harmonia, né? Tem um número X de eventos que não seja vinculado ao folclore gaúcho. Então, uma série de regras dentro desse projeto. E a Justiça deu causa aí às pessoas que entraram na Justiça. Eu acho que nós poderíamos ter resolvido isso aonde ele surgiu, na política. Eu acho que não precisava envolver o Judiciário. Eu acredito que uma boa conversa com quem fez o projeto, com quem está executando o projeto e o Executivo, nós podíamos resolver essa questão. Então, acho que ele está errado nessa questão de não ter... nós pegar a Orla do Guaíba, o Jaime Lerner e sua equipe acompanharam toda a construção da obra, seja a fase 1, a fase 2, tiveram acompanhando. Então, acho que a questão aí é mais que houve algumas alterações do projeto e eu acho que volta a insistir, né? Nós poderíamos ter resolvido isso na política, ter resolvido isso chamando as partes, mas tem sido praxe da nossa cidade, né? Da nossa Câmara de Vereadores, sempre procurar o Judiciário, né? Então, temos aí agora a aguardar para ver o que vai desenrolar, né? Mas eu acredito que isso não coloque em risco o nosso 20 de setembro, nosso acampamento Farroupilha. Eu acredito que não coloque em risco, né, essa questão do acampamento, apesar que eu já vi muitas organizações, né, afirmando que não vão acampar no Parque Farroupilha, né? Já tem um projeto aí do pessoal fazer um grande acampamento na zona sul de Porto Alegre, né? Tem um pessoal fazendo pedidos para fazer em outros espaços, né? Porque acho que a forma como está ali está fugindo do que é a ideia de um acampamento, né? Que representa nossa história do nosso Rio Grande do Sul, que foi um período de muitas chuvas, muito frio, que nós estávamos discutindo agora. Se nós tivesse o clima de 100 anos atrás, sabia até o que vender, né? Isso não atinge só o vestuário, nós estávamos conversando ali fora, eu e o Carlinhos, isso é uma cadeia, atinge desde da indústria, a alimentação, que as empresas se preparam, o cara comer um mocotó, uma feijoada, um sopão, uma coisa assim, e isso não ocorre, né? Então é uma cadeia que o clima, por incrível que pareça, na questão do comércio, ele movimenta, e o clima tem sacaneado todo mundo. Tanto o pessoal da Serra, o pessoal da praia, o pessoal dos grandes centros, né, tem tido essa dificuldade. Hoje em dia, que em função aí de estudos já comprovam isso, né, questão de poluição, uma série de outros fatores tem alterado muito isso aí. Então, nós estamos com esse embrolhe, vários embrólios nós temos na nossa cidade, né? Então, temos mais esse aí, que é a questão do parque. Muito bem, vereador Cláudio Janta, no nosso 60 Minutos aqui da Rádio Bandeirantes. Carlinhos, ainda em relação à questão do Dia dos Pais, as pessoas elas compram de forma antecipada o presente ou o brasileiro, como sempre, deixa para a última hora? O relatório final ele só sai mesmo aos 45 do segundo tempo, ou seja, lá na segunda-feira, depois do meio-dia, depois do Dia dos Pais? Historicamente, pela nossa pesquisa aí no Sindilars, deve acontecer o mesmo este ano, né? O período de compras fica para a última semana, né? Cerca de 20% para os últimos 2 dias, sendo o sábado aí, que é a véspera, o grande movimento no comércio de Porto Alegre. Então, é um desafio, né, para o lojista, é um desafio até para o próprio trabalhador, porque quer tentar dar conta de atender todo mundo e acaba acumulando ali no final.
e não consegue, às vezes a gente não consegue dar aquele atendimento com atenção, com carinho, com consultoria, que o varejo hoje ele precisa proporcionar uma experiência muito boa para o consumidor. E o trabalhador do varejo, né, o vendedor, hoje ele muito mais como um consultor, é peça fundamental, né? O trabalho do comerciário ele tem se valorizado aí nos últimos anos cada vez mais, porque a gente precisa oferecer essa consultoria quando o cliente chega no ponto de venda. Então, quem puder antecipar, né, fazer um pouquinho diferente do que se faz normalmente nas datas comemorativas e já sair para se organizar e comprar os presentes um pouco antes, consegue ter uma atenção e um carinho, né, especial. É que tem uns que pensam que se deixar para a última hora pode ter alguma promoção, né? Quando a gente pensa assim, na Páscoa as pessoas pensam muito isso também. Vou deixar para o final que aí o pessoal tá vendendo, mas não é bem assim, perde qualidade, né? Perde qualidade no atendimento e não acontece, né? Não, as promoções, elas, por exemplo, no vestuário, fica para o final da coleção, né? Exato. Também outros itens aí de acessórios, cosméticos, são os grandes presenteadores, calçados também, é um item que saiu muito forte na nossa pesquisa. Isso aí fica lá para o final da coleção, depois de setembro, outubro, já pegando Black Friday. Muito bem. E a Páscoa, o Dia dos Pais esse ano, dia 13 de agosto. É o dia que meu pai completaria 79 anos, se fosse vivo. O pai morreu com 47. Mas nesse Dia dos Pais vai ser um Dia dos Pais aquele que você, o Dia dos Pais seria ainda aniversário, né, do velho, né? Você faria 79 anos. O pai era de 44, então 13 de agosto, 79 anos. Lembrando que semana que vem, o nosso 60 Minutos, ele só não tem na terça-feira, em função do jogo do Internacional contra o River, né, o jogo de volta do Internacional. E na quinta e sexta-feira o programa será direto de São Paulo. Estarei trazendo uma atração muito bacana na quinta-feira. E na sexta também, o programa sendo gravado lá nos estúdios da Band News, lá em São Paulo. Abração ao Marcelo, lá que é homem da Band News em São Paulo. Lá na nossa sede, lá na Rua Radiantes, lá no Morumbi. Estarei lá e trazendo para cá direto esse conteúdo muito legal, direto de São Paulo, aqui para os nossos 60 Minutos. Estamos no ar com a presença do Carlinhos Klein, o Carlos Klein, vice-presidente do Cindy Lojas e da CDL Porto Alegre, e vereador de Porto Alegre, Cláudio Janta. Eu vou atrasar um pouquinho aqui o nosso primeiro intervalo, só para saber do vereador Cláudio Janta, nessa retomada, nessa semana, as atividades que retornaram à Câmara de Vereadores. Quais são as pautas principais para serem discutidas ainda nesse primeiro semestre, que não é um semestre, né? São 4 meses e 20 e poucos dias aí de trabalho, vereador. Nós temos coisas aí importantes, né? Nós temos o plano diretor da nossa cidade, que vai determinar que tipo de construção nós vamos ter, como é que vai ser os bairros. Então é uma coisa bem complicada. Aí, há mais de 12 anos a gente não mexe, e por lei tem que mexer. Nós temos alguns projetos do Executivo aí que estão pendentes ainda na Câmara de Vereadores, a questão da licença-prêmio, dos fundos também. Eu mesmo tenho um projeto, estava falando para o Carlinhos aí, que eu tenho expectativa de aprovar, que é permitir que o centro, os grandes prédios do centro, eles possam ser mistos. Hoje não permite isso, né? Então nós podemos ter lá um prédio de 15 andares, lá tem conforme o proprietário do prédio, ter 5, 6 andares de escritório e o restante de residência, para movimentar esse comércio do centro que tem necessidade. Então nós teremos aí um segundo semestre bem tumultuado na Câmara, né? Não só em função de projetos, mas em função da eleição do ano que vem, já que se aproxima. Então, tudo começa a ficar mais trancado, mais difícil, né? Então, mas eu acredito que a Câmara de Vereadores, o ano passado mesmo, era um ano eleitoral, nós produzimos bastante, aprovamos grandes projetos para a cidade, aprovamos projetos do Executivo, aprovamos projetos dos vereadores. Nós, no semestre passado, aí tivemos a construção do Centro de Referência do Autismo, que a Prefeitura entregou, uma lei nossa que se viu sendo executada na cidade, né? Hoje nós temos um centro na Bento Gonçalves aí que atende uma média aí de 500 crianças autistas, né? Uma coisa muito importante para a nossa cidade. Tivemos a questão da retomada e reestruturação do mercado público, que abrindo de vez o segundo piso,
recuperando o segundo piso, isso ajuda a movimentar o centro de Porto Alegre. Além de ser um grande mercado de consumo de gêneros alimentícios, é um ponto turístico grande da cidade de Porto Alegre. Aí tu tem a Prefeitura Velha, tem o mercado, tem o Largo N. Pérez, né? Então a esquina Democrática, que hoje está em obras. Nós temos a dificuldade das obras no centro, né? Que a gente já fez um apelo à Prefeitura para que invista em propaganda, dizendo que o centro está em obra, mas o seu comércio está funcionando, o seu comércio existe, precisa que as pessoas vá no centro, né? Então, nós teremos aí grandes emoções, pode-se dizer assim, no segundo semestre, né, que se aproxima, mas sempre com um olhar para ajudar a nossa cidade a crescer mais, se desenvolver mais, gerando emprego, renda e uma cidade boa para todo mundo viver. Gostei dos grandes emoções, viu? Teremos grandes emoções nos debates aqui pela nossa cidade. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Estamos no ar para a Famorza, no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A nossa temperatura sempre para Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa de Kia Sun Motors, daqui a pouquinho você vai ver o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes, marcando 8h30 para a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113, Ceará 370. E Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Intervalo, já voltamos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. Voltando com o nosso 60 Minutos, essa história de falar o sinal eletrônico marcando tal hora me lembrou uma história de uma outra emissora que eu trabalhei, que o locutor se enganou na hora. Aí ele falou, no sinal, 13 graus. Lembrei dessa, foi muito boa. No sinal, 13 graus. E teve outra história de um lendário, um grande mestre, que na hora da hora certa ele aí deu toda aquela pompa, né? A locução, né? Tipo, Cremers informa a hora certa. Aqui no caso, Kia Sun Motors e Prefeitura de Campo Bom informa a hora certa. Aí deu aquele sinalzinho e ele... Que horas são que eu não estou enxergando? Aconteceu também. Estamos no ar dos 60 Minutos. O rádio, olha, tem uma caixinha de histórias. Estamos no ar para a Famorza, no município que tudo acontece. E Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A hora certa, que é o nosso 60 Minutos, sempre para a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. A temperatura de Shopping Total, 20 anos presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. No programa de hoje, estamos recebendo a presença do vice-presidente da CDL Porto Alegre do Cindy Lojas, Carlos Klein, e também o vereador de Porto Alegre, Cláudio Janta. Vou trazer aqui o recado da nossa Prefeitura de Campo Bom, que é o seguinte recado. Vai chegar agora, quer ver? Tá aqui, ó. A 9ª Semana Municipal da Ciência e Tecnologia de Campo Bom vai ocorrer entre 22 e 24 de agosto. Para participar, as escolas devem inscrever os projetos até 4 de agosto por meio do site da Prefeitura. Serão permitidas inscrições de escolas das 3 redes de ensino: municipal, estadual e particular. A 9ª Semana Municipal da Ciência e Tecnologia de Campo Bom credenciará os projetos vencedores para a Mostratec e Mostratec Júnior 2023. Em outubro, Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. Daqui a pouco tem a previsão do tempo também para Alex Blau Shopping. O seu lugar é aqui em Igrejinha, na entrada da Serra. Lembrando também para você que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul entende que a medicina é uma das vocações mais nobres e essenciais da sociedade. É a nossa essência. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. A Famorza é a Casa dos Municípios, composta por 28 associações regionais. A entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários,
técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece, a gestão é do presidente Luciano Orsi. Carlinhos Klein, começou nessa semana, né, desde terça-feira, a taxação sobre compras em sites internacionais. Acima de $50 há uma taxação. Isso fará bem para o mercado interno e limita um pouco, dá um regramento para as compras internacionais. Eu ouvi de um querido amigo meu, abraço ao Vinícius Costa, que trabalha comigo lá no Poa Streaming. Ele falou: Fabiano, eu comprei tal coisa e fiquei rezando para chegar. Chegou, mas ele ficou rezando. Quer dizer, havia, hoje até não existe tanto, mas em alguns casos ainda há desconfiança quanto à compra internacional. Não sabe quanto tempo vai demorar para chegar, se vai chegar, enfim. E aqui eu não faço juízo de valor de nenhuma empresa. Até porque eu não sou muito adepto a comprar coisas pela internet. Eu sou ainda a moda antiga, prefiro ir lá buscar e já levar. E assim é até com geladeira, viu, Norival Santos? Se é para comprar um freezer, um negócio, não, quero levar agora em cima do carro, dá um jeito. Mas como é que ficou isso? Ficou melhor para a nossa economia? Bom, Fabiano, o importante a gente dizer aqui que o Cindy Lojas, ele é uma das bandeiras do Cindy Lojas é a simplificação tributária, né, a redução de impostos, né, a redução da carga tributária, liberdade econômica. Mas essa situação dessa taxação, ela não está muito bem compreendida, não está muito bem discutida e é muito preocupante, viu, vereador Cláudio Janta? Porque essa taxação, ela vai acontecer nas compras das pessoas físicas para a pessoa física, nas remessas de pessoa física para pessoa física, com os 17% de ICM, cobrando os 17% de ICMS. Mas ela também estende essa condição para os grandes sites internacionais, para as empresas que são formais. Então, todas as compras até $50, elas serão simplesmente taxadas em 17%. Se a Via Condotti quiser fazer uma compra de um produto importado, né, chega lá na Ásia ou esses países que a gente sabe que tem grande produção de têxteis, e ela quiser fazer essa importação, ela vai ter que pagar 60% de imposto de importação, ela vai pagar o ICMS, ela tem que pagar PIS, ela tem que pagar o COFINS, ela tem que recolher taxas e tarifas aduaneiras, né? Tem toda uma condição fiscal e tributária e regramento para fazer essa importação. E ao passo que o site internacional, ele cobra os 17% e a mercadoria chega para o consumidor. Se para o consumidor isso num primeiro momento parece ser algo positivo, nós temos que pensar em que impacto isso vai ter nas empresas locais, porque isso certamente vai diminuir as vendas locais e o que vai gerar desemprego, vai gerar falta de oportunidade, vai ter mais pessoas na fila de Bolsa Família, de programas sociais, vai exigir que o governo aumente a sua arrecadação. E aí o que ele vai fazer? Vai tributar mais ainda as empresas locais, gerando uma concorrência desleal. Então, se o governo tem como, né, o Ministério da Fazenda, o governo federal, se eles têm como objetivo facilitar a aquisição de produtos e baratear a aquisição de produtos pelo consumidor, que se faça a mesma regra de fora para dentro. Então, vamos tributar também as compras até $50, porque se pegar na nossa pesquisa o ticket médio para o Dia dos Pais vai ficar em R$230, são os $50. Então, vamos isentar também dos demais impostos e cobrar os 17% no mercado interno. Isso se sustenta? Essa é a pergunta que fica. Então, é muito preocupante. Acho que a sociedade ainda não conseguiu entender os impactos dessa medida, que foi feita meio que aos solavancos. Não acredito que tenha sido feito de uma forma estratégica, pensada e discutida, né? Ela veio algo meio assim de pronto, e que a gente precisa nos organizar agora para ver qual o impacto disso nos nossos negócios. O Cindy Lojas está alerta, tem procurado aí os parlamentares para que se faça algum tipo de pressão e de esclarecimento e de uma discussão mais aprofundada dessa medida, porque
realmente parece ser algo que vai melhorar o varejo, porque vai cobrar os 17% daquelas vendas que eram feitas de forma irregular, de pessoa física para pessoa física, que são vendas simuladas, né, dos sites internacionais, simulando pessoa física, mas que no fim acabou se estendendo também, formalizando a venda dos sites. E isso vai gerar certamente um impacto para os trabalhadores também, né, que estão submetidos aí as empresas, né, que estão empregados em empresas locais, que vão ter a dificuldade de competir dentro desse novo ambiente. Pois é, o que me chama a atenção é que sempre se taxa para cá, né? Se taxa para o brasileiro. Como é difícil essa contramão, né? Tudo para cá, para quem chega no Brasil, tudo é mais fácil. Desde que entra, né? Não precisa visto para muitos países. E para nós sairmos, para nós fazermos coisas fora, isso é sempre mais difícil, né? Eu quero aproveitar o teu espaço aqui, o teu canhão do teu microfone, para fazer um esclarecimento, assim, porque quando a gente fala em impostos, muitas vezes o consumidor ou o cidadão, ele entende que quem paga imposto é a empresa, é o CNPJ. Mas a empresa não paga imposto. A empresa, ela recolhe, né, ela embute no valor, ela cobra do consumidor e repassa ela tem o ônus de saber o quanto que ela tem que cobrar e como ela deve pagar. Mas quem paga efetivamente o imposto é o consumidor, né, é o cidadão. Quando ele vai lá, é o trabalhador, porque todo trabalhador é um consumidor. Então, o trabalhador que está pagando impostos. Então, quando se tem uma discussão em cima de aumento de impostos, ou quando se tem uma alteração na legislação tributária, o impacto maior sempre vai ser sentido pelo consumidor, no primeiro momento. No segundo momento, a empresa vai perder competitividade, e o que a gente pede, o que a gente exige é que se tenha uma isonomia no tratamento das empresas nacionais com as empresas internacionais. Se a ideia do governo é realmente baixar os impostos, que se faça a mesma coisa nas empresas locais, que geram o emprego, que geram a renda e que geram os consumidores, que são os, né, não vamos ter consumidores se não tivermos trabalhadores. Por favor, pode contar, Pedro. E o governo, eu não vejo muita diferença de 523 anos atrás e agora, entendeu? Como tu falou, chega qualquer barbárie aí fora do Brasil, e aí tu vai ver depois o que o Carlinhos diz, 250, 300 reais, isso aí é a média de venda, então não vai ter nada, entendeu? O governo, ele tem que começar a olhar com outros olhos o que é real, né? Nós temos, assim, mais de 60% do emprego hoje no Brasil, ele é gerado para pequena e média empresa. E essa pequena e média empresa, ela é tratada como qualquer empresa grande. Exato. Não tem uma diferenciação. Não tem uma diferenciação. A loja do Carlinhos, né, para uma empresa chinesa, americana, que venha se instalar aqui com loja em todos os shopping centers do Brasil, em todas as ruas de comércio do Brasil, da Oscar Freire, 24 de outubro, não tem diferença nenhuma. O imposto é igual. Então, o que falta é isso, né? Vou falar o nome, não tem problema nenhum. A China, essa aí, que é para ela, $50 é nada. É o valor que o cara consome. É o valor, ele vai para achar lá uns centavos e deu, tá dentro do valor, não vai pagar nada. Agora, o consumidor nosso, né, nós voltamos lá, nós temos adversários e inimigo. Isso tem sido o nosso inimigo, porque o Carlinhos falou, é verdade, quem paga lá aponta. Eu costumo dizer muito isso. Tu pega assim, ó, e não vamos pegar só a roupa aqui, vamos pegar coisa clara. O azeite, o arroz, o feijão, o açúcar, é o mesmo valor para quem ganha um salário mínimo e para quem ganha 50 mil reais por mês, é o mesmo valor. Então é isso que nós estamos falando, do arroz, o feijão, o azeite, o açúcar, de quem ganha um salário mínimo ou de quem vive de biscate, quem vive de auxílio do governo, para quem ganha 50 mil reais, é o mesmo valor. E isso é igual na questão do comércio, da indústria. A empresa pequena lá, o cara que tem lá 1, 2, 3 lojas, por exemplo do Carlinhos, o valor dele é igual de uma empresa que está em todas as capitais brasileiras, em todas as cidades. O valor é igual, igual, sem levar em consideração
que ele trabalha direto com o seu funcionário. Ele sabe a necessidade do seu funcionário. Meu filho está doente, pô, cara, vai lá. Segue, vamos fazer um rateio. Isso é a realidade dentro da pequena empresa, gente. O cara está atendendo na loja, ele atende. Não, o cara está doente, vai lá, vamos ratear a comissão do dia hoje entre a loja. Sabe, o cara entende a realidade, está junto com ele, é parceiro. E esse aí é o parceiro mesmo. Não é aquela grande empresa lá, o cara nem sabe quem é o seu funcionário. Está lá na Inglaterra, está lá na China, está lá nos Estados Unidos, está lá na Europa. O cara nem sabe quem é seu funcionário aqui. Ele só sabe números. Opa, caiu R$1.000, o que houve? Caiu $1.000, o que houve? Demite, meia dúzia. Sabe, é isso, ele vê números. Aqui não, a pequena e média empresa, ela vê a realidade do dia a dia, participa do município, está aqui, ele podia estar cuidando da empresa dele, está envolvido no Sim de Lojas, não porque, isso, a gente só perde quando entra, quando entra em sindicato e política, o cara só perde tempo da vida, né? Porque tu entra para fazer as mudanças. Dá tempo de participar do Rotary Club Independência ainda. Tu vê? O cara entra para tentar ajudar, tentar modificar as coisas, né? A pessoa está na sua zona de conforto e começa a ver essas coisas incomodar. Essa é a realidade do nosso dia a dia. Fazer esse projeto de taxar a internet em $50, mas explica como é que vai ser. Bota ali a cara de quem vai ser taxado. Não é simplesmente jogar o consumidor achar que virou uma beleza. Não, agora o cara está em casa fazendo conta. 50, tu vai ver de seguida, agora o povo vai saber quanto é que está o dólar. Porque ele vai estar em casa fazendo conta. Não, se eu entrar nesse site aqui, $50, não, até aqui eu posso comprar. Que é ele que vai acabar pagando. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Né? E aí, quando uma empresa nossa precisa trazer algo de fora, porque hoje nós estamos virando montadora. Nós não somos mais indústria. Né? Hoje a roupa vem de lá para cá, vai lá para Franca, vem tudo de outros vai países. lá para Franca, vai não sei aonde, os caras só montam, costuram, já vem as mangas cortadas, vem tudo, tanto que tu pegar a camisa, antigamente tu encontrava roupas que caíam bem para as pessoas. Né? Conforme tu sabia a loja onde tu ia que tem. Hoje as lojas vêm, costura, bota a etiqueta e acabou. Então nós somos montador. Ou nós vamos virar essa roda, e nós esperamos que algum dia algum governo vire essa roda, invista mais na indústria nacional, na desindustrialização das nossas empresas. Nós não podemos hoje ver um monte de coisa e o nosso algodão, por exemplo, ele vai embora bruto daqui. O nosso gado já está indo vivo embora. Né? O couro sai. Couro, né? Sai e volta. Quer dizer, o que tu perde de valor agregado. Sai a matéria-prima e volta o produto. Volta o produto que tu perde de emprego, que tu perde de valor agregado, porque se tu produz aqui, tu manda para outros países. Ao contrário, tu investe. Não, hoje em dia o negócio vai e volta. Então, o governo tem que olhar para isso, não é fazer... O Carlinhos foi mais sensível com as palavras. Não é fazer essa... demagogia, não, $50 agora tem que pagar, não tem que pagar. Agora, o que tem que mexer é no fundo, né? Que nem tu chega no médico lá, o cara diz pra ti, olha, eu acho que tu tem alguma coisa, mas toma um paracetamol e tá resolvido. Pô, não é isso, vai na coisa que eu tenho e resolve. Então o governo tem que ir na fonte e começar a resolver. Nós temos que ter indústrias fortes no Brasil. Indústrias fortes. Nós temos vereador, o senhor sabe que eu fico muito nervoso quando eu pego a nota do supermercado e olho os impostos ali que a gente paga agregados em cada produto, né? Que aí tem os impostos federais e os impostos estaduais. E aí a gente vê que muitas vezes, às vezes, mais de 50% que a gente pagou foi de imposto. E olha só, Fabiano, e outra muitas coisa, vezes tu paga 50% de um produto, e é isso aí, a média nossa de impostos em alimentação é mais ou menos isso. 50%. Tá? Tu paga isso de imposto. Aí, cada R$100 arrecadado hoje aqui em Porto Alegre de impostos, cada R$100 arrecadado aqui em Porto Alegre, somente 16 fica no município. Exato. E aí o prefeito tem que dar contrapartida para uma obra de esgoto. O governo tem que dar contrapartida para uma empresa que venha para cá. O governo manda recursos para cá, o governo tem que dar contrapartida. Aí tem que resolver o problema da educação, que hoje é parte do município. Tem que resolver o problema da saúde, porque a primária, o governo manda um dinheirinho, mas é parte do município. Tem que resolver o problema da segurança pública hoje em dia, porque armaram as guardas municipais, então passou a ser responsabilidade do município. Aí tem que resolver o problema de infraestrutura com R$16. A conta é essa, R$16. O resto vai para a União e para o Estado, e para vir para cá tem que vir em Pires. O prefeito vive em Brasília tem que ir lá pedir. Mendigando, né? Mendigando, né? Pois é.
Tudo isso, só para a gente ter uma ideia do que rola, né? Uma consequência, uma situação, né? Essa taxação das compras internacionais é uma delas, só que a gente está falando, né? Fora todas as outras, como falamos agora aqui também no supermercado. É uma taxação disfarçada, né? Uma taxação para as compras de pessoa física para pessoa física, que representa ali 2, 3 bilhões, mas são bilhões e bilhões de taxação, subtaxação para as grandes sites internacionais que vão competir com as empresas locais e que vão gerar desemprego, vão gerar problemas aqui para nós. E Janta, como é que explica produzir mais barato na China do que no Brasil, que tem 100 milhões de pessoas que têm subemprego ou desemprego, né, e que estão precisando de uma oportunidade para trabalhar? Porque não existe isso, né? Hoje em dia, por exemplo, nós abandonamos. Eu me lembro quando eu estudei, vocês são quase da minha idade, quando eu estudei, o maior sonho de qualquer estudante era ir para uma escola técnica. E lá tu aprendia uma profissão, dali tu saía uma profissão, seja ela técnica de edificações, técnicas agrícolas, comerciais, por aí afora, eletrônica, e por aí afora. Isso aí foi sucateado, todo mundo tem que ter diploma, mas diploma para quê? Para fazer o quê com diploma? Os caras não têm profissão. Tem um amigo meu que construiu uma casa, aí chegou o pedreiro, chamou ele e disse, como é que eu passo os canos lá de cima para baixo que o teu não deixou? Sabe? Então, quer dizer, nós temos que investir na qualificação profissional, nós temos que preparar as pessoas para o mercado de trabalho, nós temos que preparar as pessoas para um novo emprego. Eu entrei no comércio, eu era empacotador. Hoje em dia não existe mais a função de empacotador. Se o cara não se prepara, não vai. Eu entrei para o comércio, o cara fazia as contas no papelzinho aqui. É porque meu sonho, viu? A ferramenta está aqui, ó. A ferramenta do comerciário era a caneta. O cara usava a caneta na orelha. Seja no boteco, seja numa loja. O cara que chegava, deu tanto. Tinha estoquista, tinha isso e aquilo. Nós acabamos com esse desemprego, Fabiano. Eu viajei agora essa semana, me chocou assim, isso eu venho fazendo alertei a questão dos bancos, que os bancários e os comerciários dividiu quais eram as maiores categorias na década de 70 e 80. Hoje no banco, tu entra no banco, é máquina, e tem um gerente de conta lá, que te atende com mais 2 funcionários, acabou. Não tem mais nada. E está acontecendo isso nas companhias aéreas. Me surpreendeu. Hoje tu faz tudo. Eu fiquei, antes de pandemia, não viajei mais, agora fazer uma viagem. Tu faz mala pela internet, tu compra passagem pela internet, tu marca teu assento pela internet. Faz o bilhete digital. Por que tu precisa de funcionário? E onde é que vai absorver isso? Eu pego o exemplo dos shoppings. Nos shoppings, eu discuti muito isso aí. Antes nós tínhamos as guaritazinhas no shopping, hoje em dia, tu vai ali, paga o teu bagulho e vai embora. Onde é que foi parar esse emprego? Então, só damos 3 exemplos: bancos, companhias aéreas e estacionamento. E como é que tu prepara as pessoas para entrar para o mercado de trabalho? Como é que tu prepara eles? Para onde vem? Esse é o grande X da questão, e que todos têm que pensar nisso. Se qualificar numa profissão que envolva uma tecnologia maior, porque esses empregos vão acabar. Esses já acabaram, né? Uns vão acabar ainda. Bom, vamos para o nosso último bloco rapidinho. A gente volta depois com 60 minutos em 60 segundos. Famores é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos. A hora certa de Kia, Sun Motors e Prefeitura de Campo Bom. Meu lugar no mundo é aqui. A temperatura de Shopping Total e Pronto Sul. Intervalo, já voltamos com o bloco final. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. Voltamos com o nosso 60 minutos para Famores no município que tudo acontece e Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. A temperatura de Shopping Total, presente a todo momento. E Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 51 3264 9055. A hora certa é de Kia Sun Motors. Venha conhecer o Kia Stonic. Quer conhecer um carro que veleja sobre 4 rodas? Então vá até a Kia Sun Motors conhecer o Kia Stonic na Ipiranga 8113 Ceará 370. Lembrando que a Pronto Sul está conosco também na nossa programação desde 1994, com complexo gastronômico cultural, centro estético avançado, treinamento funcional e escola de natação. São 19 especialidades esperando você. Pronto Sul, você confia, nós cuidamos. Entre em contato conosco pelo 3264-9055. A previsão do tempo para Ales Blau
o shopping a céu aberto em Igrejinha. A previsão do tempo para você aqui no nosso 60 Minutos. E nesse final de semana nós teremos, portanto, aqui, ó. Amanhã, sábado, sol com muitas nuvens, período de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme, com mínima de 12 e máxima de 18 graus. No domingo, dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com noite de poucas nuvens, mínima de 10 e máxima de 20 graus. Na segunda-feira, chuvoso durante o dia e noite, mínima de 14 e máxima de 18. É a previsão do tempo para Esblau Shopping, Alesblau Shopping, que te espera para aproveitar a vida com sua família. Curta os passeios de quadriciclo, brinquedos infantis, lazer, gastronomia, Steer Pub, Ibis Hotel, cultura, diversas lojas e serviços para os seus momentos serem inesquecíveis. Diversas lojas e serviços para os seus momentos inesquecíveis na entrada da serra, perto de tudo no seu caminho. Alesblau Shopping. Eu sempre que vou para a serra fico no Alesblau Shopping, na Igrejinha, e vou passear em Gramado, volto, fico no Alesblau com toda tranquilidade. Alesblau Shopping, o seu lugar é aqui. Mais informações, alesblaushopping.com. 60 minutos em 60 segundos. 30 segundos para cada convidado, 1 minuto para cada convidado, para fechar o programa. Meu amigo Cláudio Janta, vereador de Porto Alegre, muito obrigado. Volte sempre. O senhor tem considerações finais aí? Eu sei que o senhor também foi contra o aumento dos salários dos vereadores, vereador. Nós estávamos falando aí na questão do emprego, renda e a dificuldade das pessoas de ter sua renda. E nós aí encerramos o primeiro semestre aí com um aumento de 6.480 para os vereadores de Porto Alegre. Várias vezes, desde que eu cheguei na Câmara, desde 2012, tentativa de ter esse aumento, né? E nessa agora, em função de regimento da Câmara, um se licenciou, o outro ficou doente, o outro não vem. Eu costumo dizer que só não participa da sessão da Câmara quem estiver em coma, né? Porque o restante, hoje em dia, a Câmara é híbrida, né? Tu pode participar. Realmente, pior que era. E nós tivemos esse aumento aí de R$6.480, que eu deixo aqui no ar. Quem ganha isso, né? Quem é que ganhou isso de aumento? Quem dera salário, o povo de Porto Alegre. Então, realmente, a gente tem brigado muito para que isso não se aconteça na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, porque é fora da realidade. Um reajuste de 30% foi o que deu o salário dos vereadores, que dá esse montante de R$6.480. Ninguém na nossa cidade, que produz na nossa cidade, seja no comércio, serviços, indústria, ganhou ou ganhará um aumento desses, e quem dera, né, ter um salário desse que hoje se paga num gerente de loja, mais ou menos isso, de salário, não de aumento. Obrigado, vereador. Volte sempre. Eu que agradeço. Casa é sua, adoro sempre estar aqui nesse programa, apesar que eu já te falei, né, várias vezes. Tinha que ser 120 minutos. Que é curto, passa rápido. Obrigado, vereador. Quem sabe, vamos ver na frente aí. Obrigado, vereador. Obrigado, volte sempre. Vereador Cláudio Janta, querido amigo. Meu amigo, meu irmão, meu padrinho de Rotary, Carlinhos Klein, muito obrigado pelo carinho sempre, vice-presidente do Cindy Lojas e da CDL Porto Alegre. Volte sempre, a casa é tua. Muito obrigado pelo convite. Deixar um recado final aqui. O Cindy Lojas Porto Alegre entende que nossos trabalhadores do varejo são competentes, eficientes, eficazes. Os nossos varejistas são competentes, dinâmicos, versáteis, capazes de trazer um produto e serviço para o consumidor de qualidade, a preços justos. Nós só não podemos que o governo nos inviabilize como negócio, né? Trazendo aí uma diferença de taxação aí na cerca de 60% de diferença entre o que vai ser cobrado do varejista local em detrimento do varejista internacional, e que isso vai acabar, no fim, prejudicando o trabalhador, o empreendedor, o consumidor e o cidadão brasileiro. Feliz Dia dos Pais a todos. As lojas estão preparadas para receber vocês aí com todo carinho. Aproveitem essa data e curtam bastante seus pais. Passem no varejo para comprar o presentinho dele. Obrigado, Carlinhos Klein, vice-presidente do Cindy Lojas da CDL. Obrigado, vereador Cláudio Janta. 60 minutos em 60 segundos para Cremers. Cremers conosco, eleições Cremers. O voto é obrigatório para os médicos com menos de 70 anos. A votação será online pelo site eleiçõescrms.org.br nos dias 14 e 15 de agosto. E o Cremers vai enviar SMS para lembrar você. Participe! Cremers,
e CDL Porto Alegre, sempre em movimento para qualificar o varejo. Muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado Famors e Simers, Kia, Sun Motors e Prefeitura de Campo Bom, Shopping Total e Pronto Sul. Esse foi o 60 Minutos que volta na segunda-feira às 8 da noite. Amanhã, 11 horas, tem Band Entrevista na Band TV. Eu aguardo você na Band TV a partir das 11 para o Band Entrevista. Fiquem com Deus, cuidem desse grande final de semana. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 Minutos.